Vamos pegar mais um estudo aqui daquilo que nós precisamos entender. Aqui nós temos uma visita do anjo que fala principalmente do Senhor Jesus antes da encarnação. Isso está no capítulo 10, versículo 6. Ele diz assim, no 5 ele fala: e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. Aí ele começa a descrever quem ele viu. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Era o próprio Cristo, mas não foi Cristo que deu o recado para ele, mandou. Então, ele diz o seguinte assim, no versículo 10, que eis que uma mão me tocou, porque quando ele ouviu as vozes das palavras do Senhor, que ainda não tinha se encarnado, ele estava na função eterna dele, da palavra de Deus, o construtor de tudo, do Filho unigênito do Pai. Por isso ele tinha todo esse esplendor, porque o nosso Deus é luz e o Filho também o é. Aí ele então, o Daniel fala no 9, contudo ao ouvir a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Então ele começou a andar de gatinho, pôr nas mãos e o joelho andando. Estava fraco ele com aquela manifestação. E me disse, agora é o anjo que falou: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer. E levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Essa aqui é a nossa lição de hoje. Desde o primeiro dia que nós passamos a humilhar diante de Deus, quer dizer que chegamos na igreja, uns chegam no primeiro dia e já começam a humilhar, mas outros têm outras coisas na vida que têm que ser resolvidas, e eles vão então passando por um processo de transformação. Mas um dia eles decidem: o meu caso é com Jesus, Ele que vai resolver. Aí as palavras nossas passam a ser ouvidas. Ele disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Então nós começamos a orar e Deus está ouvindo. E vai responder sem sombra de dúvida, mas no tempo dele, que está preparando a gente. O prejuízo do pecado de Adão, em todos nós foi grande, mas tem uns que foi grande em outras partes. Eles são mais chegados a ouvir Deus. Tem outros que não têm nem o desejo, o menor desejo. Gostariam de ser abençoados, mas não quero me envolver com essas coisas. Como se Deus fosse coisa. Não, Deus é o ser que nos criou, eterno. Ou nós vamos com Ele para os céus, ou vamos sem eles para a perdição eterna, para o sofrimento. Não tem jeito, só tem dois caminhos, a vida e a morte, a luz e as trevas, Deus e o diabo, o bem e o mal. Nós temos que decidir. Mas isso para algumas pessoas leva tempo. Às vezes nós queremos que a pessoa já para com tudo de errado, era o certo, mas ela ainda não está entendendo, ainda está fraca. E ela então, e Deus está tratando com ela. E ela vai entendendo. Agora, quando Deus fala e nós recusamos, aí Ele para de falar, porque você está recusando, está se levantando contra aquele que tem toda a sabedoria, que sabe por que está falando, por que está trazendo essa palavra ao seu coração, por que Ele está lidando com você. Aí Ele disse assim:
E eu vim por causa das tuas palavras. O Daniel continuou com as mesmas palavras. Ele estava jejuando há 21 dias, não completamente. Ele lá no primeiro versículo, ele disse, versículo 3, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Passou esse tempo todo em consagração. É necessário? Se você sentir que Deus falou com você, você faz. Eu nunca senti. Eu conheço pessoas que eu vou fazer o jejum de Daniel. Você vai? Eu falei, não senti. Se Deus me chamar para fazer esse jejum, eu vou, com maior alegria. Mas por que eu vou fazer se Ele não está falando comigo? Tudo tem que vir dEle, pessoal. Eu não posso inventar. Não, hoje Deus vai curar e tal, Deus vai fazer. Não. Uma vez um pastor americano me perguntou, quais são os seus projetos para daqui a 5 e 10 anos? Lá eles gostam muito de fazer projeto. Eu falei, eu não tenho. Você não tem? Eu falei, não. Eu quero saber o que Deus tem planejado para eu fazer. Eu não vou ensinar a Deus a fazer o que eu preciso, o que eu acho. Eu quero fazer o que Ele diz, porque o que Ele diz é certo. Eu não tenho mesmo, pessoal. O que o senhor pensa para o ano que vem? Eu penso que se eu estiver vivo, eu estou servindo a Ele, e Ele vai me dirigir. E é dessa maneira. Agora, parar, isso é coisa de bobo. Fazer um projeto, Senhor, eu quero que o Senhor honre isso aqui. Ele diz, meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Não tem esse negócio. Então, nós temos que estar em dependência dEle. Agora, quando Ele fala, meu irmão, 100% você deve confiar. Falou, Ele vai honrar. E Daniel ficou, porque sentiu de fazer e ficou naquelas palavras. E o que aconteceu ali? Mas o príncipe do reino da Pérsia, atual Irã, se pôs defronte de mim 21 dias. Esse anjo teve um problema sério. Ainda Jesus não tinha descido ao inferno, que desceu depois que ele morreu, e vencido o diabo e as autoridades do inferno. Eles tinham um poder violento, mas Jesus os despiu. Hoje não tem mais. Você não precisa ter medo de demônio algum. Se você é de Deus, Ele não pode tocar em você. E se você crescer um pouquinho mais na fé, você tem uma aliança com Deus que Ele promete que nenhum mal te sucederá para não chegar à tua tenda. Você invoca essa bênção e vai vencendo, e Deus vai dar a bênção para você. Ainda que você nunca tenha ido à escola, ou que você seja uma das pessoas mais estudadas do mundo, cheio de diplomas na parede lá, você precisa de Deus. Sem cultura ou com cultura, que cultura é para a mente. Agora, fé é para o coração. Aí depende se você não sabe nem conjugar um verbo ou se você é um exímio professor de português. Não está falando nada. Continuando aqui. Mas o príncipe do rei da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então ele veio ajudar, ele entrou, porque era ainda forte essa oposição. Hoje, meu irmãozinho, hoje não tem mais isso. Está escrito lá em Colossenses que Jesus os despiu completamente. E um tradutor da Bíblia diz que nessa hora aqui, o entendimento é igual se os reis do passado faziam. Eles iam guerrear contra um certo reino, vencia, prendia o rei, as autoridades dele, punha corrente neles e trazia para a capital deles. Os assírios faziam isso. Nínive, dizem que tinha uma larga avenida e muito comprida, e que eles desfilavam, e o povo todo de Nínive, de um lado e do outro, aplaudindo o rei deles. E o outro rei lá derrotado, estou derrotado, eu estou vencido, nós não precisamos para nada, ia confessando aquilo. E isso é que o Senhor Jesus fez com o demônio. Esse tradutor disse que ele fez pelas autoridades celestiais o desfile da derrota dos bichos, que eram valentes. Hoje não, quem manda é o Senhor Jesus, Ele não tem mais poder sobre nós. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão ainda é para muitos dias. Eu vou parar aqui, que não é da mensagem de hoje, mas isso é bom estudar e aprender, porque tudo que está na Bíblia diz respeito a nós. Só tem uma coisa:
Às vezes a gente lê aqueles problemas que Jeremias teve lá em Judá, jogava ele na masmorra e tal, e a gente pensa que é servir a Deus assim. Não, servir a Deus hoje é diferente. Aquilo ele era a figura do que iria acontecer. Hoje nós temos liberdade para pregar o Evangelho. Qual é o nosso exemplo? Jesus, em Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todo oprimido diabo. Não temos que passar por crise, não, porque se eu não sofrer, eu não vou conseguir. Isso é mentira, você consegue é pela fé. No passado, porque os bichos mandavam e desmandavam aqui, por causa do pecado de Adão, era assim. Hoje eles estão derrotados, e até o poder que eles tinham, lhes está sendo tirado pela igreja, porque Ele deu poder para nós, e buscando a Deus com prudência, temos que ser prudentes, e temos que deixar que nos instrua, o Senhor nos instrua, e aí nós vamos fazer a obra como temos que fazer.